Continuando agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, nós já criamos a tabela vendedor, já fizemos a carga de dados. Agora, o que a gente precisa fazer? Acrescentar dois campos na tabela venda e depois colocar esses dados. Então, vamos lá. Vou apagar essas informações e vou aqui acrescentar, então, uma coluna na tabela venda. Duas colunas, na verdade. Então, o comando para incluir, né, uma coluna ou alterar alguma informação de alguma coluna é o alter table. Então, eu vou alterar uma tabela. Qual o nome da tabela? Tabela venda. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna. O nome dessa coluna vai ser vendedor underline ID, que vai ser do tipo inteiro. E eu preciso dizer que esse campo vai ser uma chave estrangeira. Então, esse campo vai fazer uma referência à tabela vendedor underline ID através do campo, tabela vendedor, através do campo vendedor underline ID. Então, é essa alteração que eu vou fazer. Vou executar o comando. Ó, executou. Então, aqui, se eu atualizar, eu tenho agora, né, a coluna vendedor underline ID e ele faz parte aqui, ó, uma chave estrangeira, né, uma chave nessa minha tabela. Já tinha, então, o cliente e o produto e agora eu tenho também o vendedor. Só que eu tenho que criar uma outra coluna, que é a coluna comissão. Então, eu venho aqui, vou acrescentar agora a coluna comissão. A coluna comissão vai ser numérica 10,2. Eu posso dar uma comissão de 5,5%, né? Vou colocar 10,1. 10 também é muito, né? Vou colocar aqui 2. 2,1. Nesse valor. Ok. Tá. Então acho que é só isso. E vou executar o comando. Executou com sucesso. Vou atualizar. Então, ó, campo comissão também já existe. Ótimo. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar esses valores que estão aqui, ó, né, e colocar no banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo recurso que eu utilizei aqui, ó, do concatenate. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou apagar aqui. Eu não vou precisar mais. Eu vou criar aqui do lado, né, um comando. Qual é o comando? Então, vamos lá. Se eu fosse digitar um a um, eu ia fazer assim. Eu ia fazer um update, eu não vou fazer um insert. Por quê? Porque as linhas já existem. Eu só tenho aqui esses campos novos. Então, olha só. Se eu der um select, seguir from venda, eu tenho as informações da coluna vendedor ID e da comissão estão com nulo em todas as linhas. Então, eu quero apenas alterar essa informação pela informação que está aqui no Excel. Né? Na planilha, no caso, não no Excel, que isso aqui não é Excel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o concatenate, e vou digitar aqui o meu comando. Update, o nome da tabela venda, vou colocar o campo. Ponha no campo vendedor o valor. Qual o valor? Este valor aqui. O valor desse endereço, do T22. Ponto e vírgula.
E vou aproveitar também e já colocar a comissão. Então, vou colocar vírgula, o campo comissão vai receber qual o valor? O valor da coluna U22. Feito isso, eu continuo meu comando update. Eu vou colocar o quê? Where, a chave primária, venda underline ID, igual a quem? A chave primária está no campo L22. Então, estou com a informação pronta lá. Vou colocar aqui vírgula e só. Feito isso, eu vou ver se o comando está certo. Update, na tabela venda, né? Vamos alterar o campo vendedor para... não é vendedor. Né? O campo é vendedor underline ID. Então, aqui eu preciso corrigir. Aqui é vendedor underline ID. Agora sim, vendedor underline ID vai receber 1, não precisa estar entre aspas porque é um campo numérico, e a comissão vai ser igual a 5. Não precisa estar entre aspas porque também é um campo numérico. E agora eu tenho o meu filtro, where venda igual a 1. Então, só onde a venda seja igual a 1 é que eu vou fazer essa atualização. Então, ele só vai afetar essa linha. Se isso aqui estiver certinho, o que eu faço? Eu arrasto isso aqui até aqui, ó. Prontinho. Tenho todos os meus comandos já prontos. Aí eu vou copiar, vou lá no meu editor, colo aqui os comandos e vou mandar executar. Ó, deu um erro. Né? Qual o erro? Ele diz aqui um erro de precisão em relação a um campo numérico. Né? Então, isso aqui está dando problema porque eu acho que eu criei errado a coluna comissão. Então, a coluna comissão, vamos ver como ela foi. Deixa eu ver aqui se dá para ver como ela foi criada. Ó, ela foi criada com numérico de 2, sendo que eu tenho uma casa decimal. Então, o que aconteceu aqui? Olha só. Se eu tenho dois números, sendo que um é decimal, então o maior número que eu posso colocar é o 9, né, com uma casa decimal. E aqui eu tenho uma comissão que é 10. Então, para aceitar o número 10 como uma casa decimal, na verdade, a definição da coluna devia ser 3,1. Porque 3,1 eu consigo colocar o número 10 e uma casa decimal. Ou seja, 3 significa 3 números, onde desses 3, 1 é decimal. Então, eu errei na estrutura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir a estrutura. De que forma? Muito simples. Vou deixar os comandos aqui e depois eu executo. A primeira coisa que eu vou fazer é apagar essa coluna que eu criei errado. Então, eu venho aqui, botão direito, e eu tenho aqui, Delete Drop. Então, Delete Drop, eu vou apagar o conteúdo. Conteúdo não, vou apagar a coluna da tabela. Pronto, sumiu. Agora, eu posso incluir a coluna de forma correta. Então, Alter Table, vou adicionar uma coluna de nome comissão, do tipo numérico, colocar o certo agora, né? 3,1. Só. Não, preciso colocar o nome da tabela. Né? Alter Table, venda. Então é isso. Esse é o comando. Eu vou executar. Criou com sucesso. Vamos ver aqui. Ó, a comissão está aqui. Se eu olhar a estrutura da comissão, agora 3,1. Vamos ver se ele vai aceitar o meu comando, né, os meus comandos update. Vou comentar isso aqui e vou executar agora todos eles. Então, vou executar. Ó, executou com sucesso. Então, se eu executar um select na tabela venda, eu vou ver que o campo aqui,
comissão e vendedor ID estão todos preenchidos com exatamente os valores que estavam na minha planilha. Certo? Então, de novo, eu utilizei uma facilidade para poder colher as informações que estão aqui na planilha, montar o comando como se eu tivesse que digitá-los, e aí eu copiei aqui, colei e mandei executar. Muito simples. Então, como eu tenho agora, né, o ID do vendedor aqui na venda, se eu fizer um inner join, né, uma consulta com venda e vendedor, aqui, VE de vendedor, com VE.vendedor, underline ID, igual V.venda, vendedor, underline ID, eu consigo fazer o relacionamento dos dois. Então, o que acontece? Como aqui na venda eu tenho o preço e tenho lá a quantidade e tenho a comissão, observe o seguinte. Eu vou colocar aqui também o nome do vendedor, né? ve.nome, nome do vendedor. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui Manuel, né? O Jonas, o Antônio, de acordo com cada venda. Eu tenho o valor da venda e eu tenho a comissão. Então, aqui eu posso até fazer um cálculo. Eu posso fazer o seguinte, ó. Preço vezes a quantidade, eu sei quanto custou cada linha, o total de cada linha. Certo? Vou até colocar aqui, ó, total. Total. E aqui eu vou colocar agora o valor da comissão. Quem que é o valor da comissão? É essa mesma fórmula, né? É isso aqui, vezes a comissão, dividido por 100. Porque aqui está, por exemplo, 5 é 5%. Então, dividido por 100. E eu vou chamar isso aqui de valor da comissão. Então, observe. Nesse caso aqui, o total dessa linha deu 200, e como a comissão era de 5%, o valor da comissão é R$10. Nesse caso aqui, o valor da linha deu R$150, como a comissão é 5%, deu R$7,5. Aqui, ó, 200, com comissão de 10%, R$20, e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente tem as informações, né, na tabela, a gente consegue extrair dados, né, de uma maneira bem precisa e muito rápida. Né? O banco de dados, a função dele é devolver essas informações de uma forma extremamente rápida. Da mesma forma que eu tenho, como eu falei, 14 registros, 20 registros, se eu tivesse 10.000 registros, 100.000 registros, nesse caso vocês poderiam executar que a velocidade ia ser muito parecida, não ia dar muita diferença não. Né? Então aqui funcionando. Então nessa aula é só. Até a próxima.